Olá, tudo bem? Bom, eu tenho bastante gente aí já que são seguidores de outras páginas, né? Do livro Amar Ainda Vale a Pena, eu tenho 9 mil seguidores lá. Algumas pessoas já estão aqui no canal, outras ainda não se inscreveram, mas elas pedem muito para eu falar de um tema sobre separação, né? Sobre amor que não deu certo, uma pessoa foi embora, a outra continuou gostando, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o luto de pessoas vivas. Muitas vezes nós temos uma idealização sobre o outro. A gente idealiza o outro, acha que o outro é perfeito, maravilhoso, muito bom, se apaixona e se mantém apaixonado por aquela imagem que a gente criou do outro, mas nem necessariamente seja o outro. Aí o outro vai embora e você que ficou com aquela idealização, com aquela imagem, você vive o luto de uma pessoa viva, né? Porque quando uma pessoa morre, você não pode mais falar com aquela pessoa. Você não pode mais falar com aquela pessoa, você é obrigado a encerrar o contato com aquela pessoa porque a pessoa morreu. Mas quando a pessoa vai embora, é sentido como uma morte também, porque se você falar com aquela pessoa e aquela pessoa não está mais interessada em você, ela não vai mais te responder, ela não vai mais te dar atenção, ela morreu para você. De toda forma, ela morreu para você. E o que vai acontecer? Você vai sofrer. E é um sofrimento muito profundo. Você sente aquela dor, só que as pessoas não vão entender o sofrimento como elas entenderiam se a pessoa tivesse morrido. Porque, mas da mesma forma, quando alguém morre, a gente é obrigado a continuar vivendo a nossa vida. A gente é obrigado a viver do mesmo jeito. Não tem o que a gente possa fazer. Não tem. Então, eu sempre falo, né, que o Lacan, ele dizia assim, né, o Jacques Lacan, ele dizia que o amor é aquilo que você tem para dar e que o outro não quer, né? A frase não é bem essa, não é bem essa. A frase é: amar é dar o que se tem a alguém que não o quer. Então, é muito difícil gostar de alguém e a pessoa não gostar mais de você. Isso equivale a uma morte, né? E ficar mandando mensagem para essa pessoa equivale a falar com alguém no túmulo. Porque se você for falar com alguém que já morreu no túmulo dela, levar flores, equivale a levar flores para a pessoa no túmulo. Se você for fazer isso, a pessoa não vai te responder, a pessoa está morta lá no túmulo, ela não está mais nesse plano. Então fica como se você estivesse num plano espiritual e a pessoa estivesse num outro. A pessoa foi embora. Algumas pessoas definem esse sentimento de dor como dependência. Ainda não é dependência. Dependência é quando você não se conforma e você vai atrás, você espera a pessoa no trabalho dela, você pede uma chance, você fica esperando a pessoa sair do trabalho para você encontrar a pessoa, para você abordar a pessoa na rua. Isso é dependência, isso é grave, isso tem que ser tratado. Ficar stalkeando a pessoa, vendo tudo. Agora, você sentir saudade, sentir falta, sentir que as coisas poderiam ser diferentes, isso não é dependência, isso é normal. É normal sentir-se assim. A gente nasce sozinho e morre sozinho. E a gente não pode depender de ninguém, se quer que seja, para ser feliz. Nem de um amor, nem dos filhos, nem dos pais, nem dos amigos, nem de ninguém. Mas é difícil, isso na teoria é assim. Na prática nem sempre funciona. Às vezes encontrar uma pessoa faz a gente muito feliz, né? A gente vive experiências assim o tempo todo. Eu elaborei uma tristeza dessa fazendo um poema. Eu vou pegar esse poema para ler para vocês. Eu vou ler a poesia do morto, né? Que é, na verdade, muitas vezes uma pessoa que você amou, mas não é a pessoa que você amou, não. Você amou uma imagem que você criou dele. E ele não é essa bondade em pessoa, essa generosidade em pessoa que você projetou nele, não. Então eu fiz essa poesia em homenagem a essas pessoas que ficam amando alguém que já se foi e ficam vivendo o luto de uma pessoa viva. Ele emudeceu e eu o amei. Estou com poemas, são flores. Não deveria mandar, eu sei, mas é o mais tolo de todos os amores. A morte é mensagem sem resposta, cadeira vazia, mesa posta,
São como pétalas de rosa, sem que o morto veja. É amor sentido, sem a boca que beija. Morto, ele não está, mas ele morto está. Longe da alma, longe do coração. Silêncio que dói, como se recuperar? Como se o tempo parasse e o mundo se esquecesse. Mando palavras ao vento, eu sei, e elas se perdem no ar. Sem eco, sem respostas, pensamentos. Falhei. Se estivesse morto, não ia voltar. Mandar poesias são flores no túmulo da alma. É tempo perdido, símbolos de dor, de uma ausência que lateja. É o bom senso perdido, tempestade sem calma, lágrimas de um coração que chora, um passado que não passa, um amor agora. Falar com quem não quer falar, é flores no túmulo e levar. Mesmo sem enterrar o corpo, amar sem ser amado é dar pérola ao porco. E o tempo a passar? Não sei, eu que um dia morrerei, sim, morrerei um dia. E cada dia perdido atrás do sonho morto é um tempo precioso que não volta, é um desejo sem corpo. Então, essa pessoa que manda mensagem, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, né? E a gente mandar mensagem para quem não quer falar com você é a mesma coisa que ir num túmulo, despejar flores para um morto. O morto pode tocar as flores, pode sentir o perfume, não pode. Mas essa pessoa está morta. Ela não quer falar com você. E isso, sinceramente, é uma dor que só se prolonga, sabe? Às vezes a gente faz de tudo para conseguir ao menos ter um fim nobre dessa relação. Às vezes a gente nem quer mais a pessoa, mas a gente quer dar um fim digno, decente como a gente é. Mas nem todo mundo é como a gente. Então, assim, quando eu escrevo o que eu estou sentindo. Mas é melhor do que ficar diariamente falando com uma pessoa morta. A pessoa está morta, a pessoa não está na sua. Então, isso é doloroso demais. Mas isso é viver o luto de uma pessoa viva. O pior de tudo é que essa pessoa não é a pessoa que está dentro de você, porque você idealizou uma pessoa que não existe. Esse que é o pior de tudo. Você está amando uma pessoa que você criou dentro da sua cabeça. Isso é uma coisa muito interna, do seu mundo interno. Então, o que eu faço? Eu faço poesia. E eu vou elaborando essa situação, escrevendo, até tudo se transformar. Mas o que serve para mim pode não servir para o outro. O que serve muito para mim escrever. Mas cada um tem que achar o seu jeito de se libertar. Não ficar levando flores eternamente num túmulo de uma pessoa morta. É preciso deixar as pessoas irem. Seja luto porque a pessoa morreu mesmo, ou seja luto porque a pessoa morreu para você. É triste, mas ninguém é Deus. Ninguém é Deus, ninguém é perfeito. Eu sempre falo, né? De uma outra poesia minha tem uma frase que diz assim: o que tem num trem, no outro trem também tem. Ou seja, se você perdeu um trem, você não vai ficar correndo pelos trilhos, perder o seu brilho atrás. Espera na estação outro trem, que o que tem dentro de um trem, no outro trem também tem. Essa é a minha mensagem de hoje para quem está vivendo o luto de uma pessoa viva. Um abraço para você, boa noite.